Chegamos então na lição de número 10, aqui da classe dos adultos, nesse terceiro trimestre da CPAD de 2024, texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz. Tema da aula de hoje, que vai cair no dia 8 de setembro, trabalha sobre o plano de livramento e o papel de Esté. Eu espero muito que Deus possa edificar você através dessa ministração. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que você vai apresentar é o texto áureo que se localiza em Isaías 64, versículo 4. Vale a pena ler esse texto. Apresenta também a verdade prática junto aos teus alunos e não se esqueça de fazer a leitura bíblica em classe que se localiza então em Esté, capítulo 4, versículos 5 ao 17, depois capítulo 5, versículos 1 ao 3, versículos 7 e 8. Eu me chamo pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém. E, claro, não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, tanto no YouTube como pelo Spotify. Toda segunda-feira a gente libera o nosso material a partir das 18 horas para você ser edificado para a glória de Deus. Nessa lição de número 10, nós vamos explorar exatamente a reação tanto de Mardoqueu como também de Esté, especialmente o papel de Esté, diante dessa ameaça do extermínio do povo judeu registrado no livro de Esté. E é claro também que nós vamos ver aqui alguns princípios bíblicos que podemos retirar, que podem ser aplicados à nossa vida cristã a partir dessa ameaça e perseguição religiosa, perseguição também antissemita, já no Antigo Testamento, causado aí pela ação do inimigo Amã. E eu espero muito que Deus possa falar com você. Já para você iniciar bem, eu quero destacar alguns princípios que você já pode tomar como base na tua aula. Em primeiro lugar, observe o contexto histórico do livro. Você vai perceber em sala de aula que o contexto histórico do livro de Esté passa exatamente no período do domínio persa. Esse domínio persa se estabelece na história. Esté tem um papel excepcional nessa história e também no livramento para o povo judeu. Vamos aprender exatamente olhando para esse contexto que ela teve coragem por ser impulsionada por Mardoqueu, que também tem um papel excepcional nesta libertação. Diante disso, nós vamos aprender aqui lições extraordinárias na aula de hoje. Vamos aprender sobre a fidelidade de Mardoqueu e de Esté a Mardoqueu, mas ao mesmo tempo também vamos aprender sobre essa fidelidade e o clamor a Deus. A oração está envolvida nesta palavra, está envolvida então nessa ministração. É um foco que você pode trabalhar. Você vai perceber que quando Mardoqueu descobriu o decreto, ele não entrou em desespero, mas a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e partiu para a oração. Se vestiu de pano de saco, jogou sobre si cinzas, conforme está escrito em Esté capítulo 4, versículo 1, e clamou a Deus. Ele partiu para a presença de Deus. Esse ato de humilhação diante do Senhor é um ato então de busca, de clamor, de oração, conforme está escrito em Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei. Então você percebe essa ação sendo demonstrada pelo próprio Mardoqueu nesse contexto. E sabe que aplicação você já pode retirar aqui? É que em tempos de desespero, em tempos de angústia, em tempos de perseguição, em tempos de luta, vamos aprender com essas lições a buscar ao Senhor, sabendo que a resposta vem da parte de Deus e o Senhor também age naquelas situações difíceis que nós enfrentamos. Nessa aula você também vai perceber a extrema providência divina. Então anota aí, entra em ação a providência divina. O resultado das ações de Mardoqueu, da oração de Mardoqueu, da oração de Esté, dessa busca agora pela presença de Deus, demonstra a ação do Deus Todo-Poderoso trabalhando nas entrelinhas no livro de Esté. Uma passagem que você pode ler está então em Esté capítulo 8, versículos 11 ao 12. O desfecho dessa história, então, aponta exatamente que nessas situações adversas, Deus trabalha em prol do seu povo,
Provérbios capítulo 21 também vale a pena ser lido em sala de aula. E sabe que aplicação prática você pode retirar já em início de ministração? É entender que nós devemos confiar na providência divina. Hoje também, como pessoas cristãs, devemos confiar na providência divina, porque em qualquer situação o Senhor nos livra do mal. Afinal de contas, nós buscamos a sua presença. As atitudes de Mardoqueu e Esther revelam então essa fidelidade do Senhor no meio do perigo, essa fidelidade do Senhor dando livramento. E aqui nós temos esses princípios. Que princípios são esses? Nós devemos buscar a Deus em oração em momentos de crise. Tem uma passagem que você não pode deixar de fora. Jeremias 33:3. Você precisa agir com coragem diante dos desafios. Não se esquece disso, confiando na providência divina. Romanos capítulo 8, versículo 31. Já lê esse versículo na introdução da tua ministração. E observe que você precisa confiar na providência divina, sabendo que o Senhor pode te livrar dos momentos difíceis. Provérbios capítulo 21, versículo 1. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para melhorar as tuas aulas, olha, eu tenho um material que vai te ajudar. É o Facilite EBD, onde você encontra o esboço dessa ministração que estou trazendo para você. E através desse esboço você pode aplicar esses materiais em sala de aula, essas dicas, esses versículos a mais para poupar o teu tempo. Está disponível para quem é assinante. Você encontra também os slides que vão dinamizar as tuas aulas neste trimestre. É claro que é uma assinatura trimestral. Está disponível no link na descrição desse vídeo ou você pode acessar o nosso site faciliteebd.com.br. Dá uma olhada, que Deus abençoe você. E avançando, o primeiro ponto então da lição vai trabalhar exatamente sobre esse argumento: o perigoso plano e o temor de Esther. Então, o primeiro ponto da lição trabalha exatamente essa visão, esse temor que Esther vai enfrentar. Agora nós vamos focar no papel dela nesta ministração. Tem uma passagem que eu quero te dar já como dica. Você pode estar lendo Esther capítulo 4, versículos 1 ao 5, onde você vai ver que Esther envia ataque para poder confirmar a Mardoqueu que ela estaria agindo também. E o primeiro subtópico vai abordar conosco o lamento, o choro e o compadecimento. Neste subtópico, nós vamos explorar junto com você, como proposta do pastor Silas Queiroz, esse lamento que o próprio Mardoqueu demonstra em seu coração, esse choro, essa angústia que ele também repassa para a própria Esther. Dentro dessa questão, nós vamos perceber esse sentimento de profunda tristeza pela ação do inimigo das nossas almas, agindo através de Amã contra Mardoqueu, especialmente contra Mardoqueu. Só que agora nós estamos vendo uma transferência de ação. Analisamos na aula passada a ação de Mardoqueu. Nessa lição nós vamos olhar para a ação dele, entrando agora junto ao lado da ação de Esther. Então pega isso para você poder ministrar muito bem em sala de aula. Em primeiro lugar, você vai descobrir o lamento de Mardoqueu. Esse lamento de Mardoqueu demonstra então essa ação de luto, de angústia, de batalha também espiritual. Luto por quê? Porque ele sabe que ele está enfrentando uma situação difícil. E você vai perceber também a partir da palavra, olhando para Esther, capítulo 4, versículo 1, então dá uma analisada nesse texto também, que ele demonstra uma situação grave, uma situação terrível, uma ameaça contra a existência do povo judeu, causada então por Amã. Nessa ação, ele se veste de pano de saco, coloca sobre si cinzas e parte para a oração. Princípio bíblico que você vai perceber aqui. Ele parte para a oração, mas também compartilha o seu lamento, compartilha a sua angústia com Esther. E sabe qual é o princípio bíblico que você pode retirar aqui nessa ministração? É entender a leitura de Romanos 12:15, onde nós precisamos aprender a orar, a clamar, a chorar com os que choram e ao mesmo tempo se alegrar com aqueles que se alegram. Para a nossa vida cristã de forma prática, vamos aprender exatamente que devemos reconhecer a importância também de expressar os nossos sentimentos. Como pessoas cristãs, nós somos humanos, também temos sentimentos, também passamos por dificuldades, por angústias e devemos aprender a compartilhar esses problemas
com as pessoas mais próximas, com os nossos entes queridos, para que possamos então expressar ao mesmo tempo a nossa fé. Segundo, você vai perceber aqui também a preocupação de Esther. Como eu disse para você, Esther ela passa a entrar em cena. E a preocupação dela em entender a condição de Mardoqueu também comove o seu coração. Ela também age em lamento, ela também age em preocupação, ela também se coloca à disposição para servir, ao mesmo tempo em oração, entendendo o que está acontecendo. A partir da leitura de Esther, capítulo 4, versículos 4 ao 5, você vai ter uma abordagem que você pode trabalhar em sala de aula. Você percebe que Mardoqueu foi procurá-la e apresentou também as condições que atingiriam até ela que estava no palácio. Aqui você percebe um princípio bíblico, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2. Nós devemos levar as cargas um dos outros. Você pode ler esse versículo, então anota ele aí para você compartilhar em sala de aula. Princípio prático para a vida cristã nessa abordagem. Você vai ver essa empatia, esse desejo então de ajudar os outros. Isso é uma ação cristã. Esther tem uma empatia com seu próprio amigo, primo, Mardoqueu, ela compartilha essa dor e a partir disso nós podemos aplicar através da nossa sala de aula essa visão da própria lição. Eu não posso deixar de fora também, é importante você levar isso em consideração, a importância de compartilhar os sentimentos. Essa lição abre essa porta. Aqui você vê um viés do aconselhamento pastoral. O que chama a atenção nesse texto é esse Mardoqueu que se coloca à disposição e chama a atenção também de Esther de compartilhar os sentimentos, de compartilhar as angústias, as suas aflições e estarem então atentos a essa situação difícil que eles estariam enfrentando. Observe a passagem bíblica de Esther, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vale a pena você ler também. Sabe qual é o princípio bíblico que você tem aqui? Anota aí para poder te ajudar. Você pode trabalhar isso em sala de aula. Tiago, capítulo 5, 16. Confessai as vossas culpas uns com os outros e orai uns pelos outros. Essa visão de compartilhar os sentimentos de Mardoqueu com Esther, e Esther está entrando em cena aqui, demonstra exatamente o encaixe desse versículo. E você que gosta de Bíblia, vai te ajudar muito na tua ministração. Aplicação prática, como é que você pode aplicar isso? Nós devemos compartilhar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, com pessoas certas, se for necessário. Compartilhar esses sentimentos para nos trazer, então, alívio da nossa dor, alívio do nosso problema e encontrar aqui uma visão de apoio espiritual. Falando sobre apoio espiritual, quando você vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus apoiando os seus discípulos, Jesus apoiando a sua igreja, Jesus demonstrando então a sua angústia de ir para o Calvário com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo apoiando a vida dos discípulos que enfrentam angústias pós-morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma passagem que você pode ler que está lá em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 38. Sabe que princípio bíblico você já pode tirar aqui para a tua ministração? Tiago 5,16. Orai um pelos outros. Para aplicar na nossa vida prática, na nossa vida cristã, nós devemos aprender, assim como Jesus, ele buscou apoio em um momento difícil com os seus discípulos, os discípulos também buscaram com Jesus. Nós que somos discípulos de Cristo, devemos sim buscar um apoio em um aconselhamento pastoral, um apoio com os nossos irmãos de confiança, que podem então nos ajudar a crescer em Cristo. Então, se você já está pegando a visão da ministração, você já está percebendo que o Mardoqueu compartilha a sua carga, compartilha a sua dor com Esther. Esther, então, entra em ação nessa prática de oração, ouve o seu primo e compartilha também desse sofrimento, dessa mesma dor que iria atingir a sua vida. Olha que legal que nós temos aqui. E claro, se essa aula está te ajudando, se você está gostando, comenta aqui de onde você está me assistindo. Vamos então avançar para o segundo subtópico, que vai destacar agora outro princípio, outro ponto que nós estamos trabalhando com vocês. Um obstáculo real. Neste subtópico da lição, agora, como proposta do próprio pastor Silas Queiroz, nós vamos analisar a coragem de Esther. Como disse para você, ela entra em ação. A coragem de Esther em confrontar o perigoso Amã.
E nessa questão bíblica, você vai perceber que há um plano estratégico aqui. Mas para que esse plano pudesse acontecer, Esté, em primeiro lugar, confiou no Senhor e apresentou esse plano diante da presença de Deus. Nós também precisamos fazer isso. Antes de agir, precisamos orar, precisamos buscar a direção de Deus. E aí, você acha que isso é importante? Comenta aqui. Você percebe também nesse subtópico que o próprio Mardoqueu informou a Esté tudo o que estava acontecendo. Então Esté toma conhecimento do plano ardiloso de Amã, para que ela então pudesse acusá-lo perante o rei. Ela toma conhecimento de todas as informações passadas por Mardoqueu. Dentro da palavra, você vai perceber que ela é uma mulher bem informada. Ela é influente, mas ao mesmo tempo ela também é bem informada naquilo que está acontecendo. E ela toma como base exatamente esses princípios para utilizá-los depois. Tem uma passagem que você pode ler. Esté capítulo 4, versículos 6 a 8. Faça essa leitura, tá? Não deixa de ler, não. Tem um princípio bíblico aqui que você pode retirar já de cara. Um versículo que você pode destacar está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, se ele deve fazer o bem e ele não faz, então essa pessoa está cometendo pecado. Esther sabia que poderia fazer o bem, poderia agir, seria um instrumento de Deus. Então ela age. Princípio aplicável para a vida cristã, para você pegar, para dinamizar a tua administração. Você vai perceber que quando nós temos o conhecimento de uma situação que exige então a nossa ação e nós não fazemos, nós estamos pecando. Mas quando nós agimos então com coragem, com humildade, nós estamos então servindo a Deus de todo o coração. E isso é prático para a vida cristã. E quando a gente para entender sobre o obstáculo real que a própria Esté enfrentaria, você percebe que ela agora, recebendo o pedido de Mardoqueu, ela lembrou da lei, que se uma pessoa se aproximasse do rei sem permissão, esse era o obstáculo, deveria então ser levada à morte. Quando nós analisamos os episódios anteriores, as aulas anteriores, Vasti foi deposta por desobedecer um decreto real. E havia esse decreto real na Pérsia, você vai perceber isso, e por isso Esté então teme se aproximar do rei. Mas ela busca a direção de Deus. Leia uma passagem que está em Esté capítulo 4, versículos 10 ao 11. Ela sabia muito bem que havia diversas situações que eram levadas por causa das conspirações levantadas dentro do próprio palácio. Pessoas haviam sido vítimas dessas conspirações pelo fato então de quererem se aproximar do rei. Ela, como rainha, agora busca uma direção de Deus para agir, se aproximando do rei e demonstrar então uma ação extraordinária que o texto demonstra para a gente. E sabe que princípio bíblico que você tem aqui? Olhando só para essa atitude de Esté, é que ela era submissa às autoridades. Ela, por ser rainha, era submissa também às leis. Romanos capítulo 13, versículo 1, vale a pena ser lido em sala de aula para você encaixar. Princípio para a vida cristã, para você pegar. Você vai ver que Esté enfrentou um dilema onde deveria obedecer à lei, mas também deveria ser leal ao seu primo, mas ao mesmo tempo fiel a Deus. E o que ela faz? Ela decide então ser fiel a Deus, leal ao seu primo e desafiando a lei do seu tempo, com o objetivo então de livrar o seu povo de uma grande perseguição, de uma grande tragédia naquele tempo. Aqui você vai perceber a importância da coragem e da fé. Nós precisamos ter coragem e fé. Você, meu irmão, minha irmã, precisa ter coragem e fé para poder agir. Apesar de enfrentar um grande risco de vida, você vai perceber que a própria Esté, ela sabia que um jogo estava sendo tramado por Amã. Ela entendeu as consequências, entendeu os riscos e ela deveria então agir para o seu próprio bem-estar para ter um encontro com o rei. Sabe que princípio você já pode retirar aqui para a tua administração? Um princípio bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas te deu um espírito de coragem, como também deu para Esté.
Olha que princípio para a vida cristã que você pode tirar aqui de forma prática, que nós também devemos ser corajosos para demonstrar a nossa fé, especialmente sendo confrontados em situações difíceis, testemunhando da presença de Deus. Esther orou antes e ela foi capacitada pela presença de Deus para ter o encontro com o rei. Glória a Deus por isso. Aqui também você vai aprender sobre a providência divina. Não dá para deixar de fora a providência divina de todo esse texto. Você percebe que Esther, ela crê que Deus pode trabalhar e Deus trabalha. Você também crê que Deus trabalha quando nós estamos enfrentando momentos de crise? Eu gostaria de saber a tua opinião, se você pode, comenta aqui. Você vai perceber muito bem que Deus agiu para salvar o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. E aqui você tem outra passagem bíblica que eu quero já te dar como dica. Essa passagem se localiza em Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e não podemos ter medo. A quem temerei? Princípio bíblico e prático para você já utilizar em sala de aula. Você vai ver aqui de uma forma muito clara que nós devemos confiar nessa providência divina, entendendo que Deus está no controle e nos dando estratégias para poder enfrentar os planos do maligno. Eu espero muito que essa aula esteja contribuindo com você. Se você lembra de alguém que precisa assistir essa aula, pega esse vídeo e envia para essa pessoa ou compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Gente, que Deus abençoe você. Vamos agora para o terceiro subtópico, onde nós vamos aprender sobre o autoritarismo e a morte. Neste subtópico, nós vamos abordar junto com vocês as consequências do autoritarismo do próprio rei Xerxes, ou Assuero, como nós estamos abordando com você. Esse autoritarismo traz algumas consequências sendo demonstradas no próprio texto de Esther. Por exemplo, a punição da rainha Vasti faz parte então do seu autoritarismo. Você percebe agora outra questão dentro do texto, essa liberdade que ele dá para Amã, para poder perseguir e exterminar uma nação, o povo judeu. Isso aqui é de forma muito clara sendo demonstrado dentro do texto, e esse temor que Esther tem de se aproximar do rei no palácio real. Isso demonstra então o autoritarismo que o próprio rei tem sobre a sua vida, e isso também traz tragédias relevantes e terríveis para aquele processo. Você tem uma passagem bíblica que está então em Esther capítulo 3, versículo 21, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Vale a pena você ler esse texto também junto com os teus alunos para meditar sobre esse autoritarismo do próprio rei Assuero. Mas é claro que aqui também você também vai precisar meditar sobre essa visão e as consequências do autoritarismo. O rei Assuero, por sua autoridade rígida, enfrentou inúmeras conspirações durante o seu reinado. Você percebe uma conspiração sendo demonstrada para tirar sua vida, que foi presenciada pelo próprio Mardoqueu, que lhe deu o livramento. E você vai perceber também outra situação difícil, a sua decisão de poder libertar e dar essa ousadia ao próprio Amã. E você percebe que essa consequência agora atinge a sua própria casa, atinge a sua própria esposa, que no caso aqui é a rainha Esther. Sabe que princípio bíblico que você pode retirar aqui? Anota aí. Está então em Provérbios 16, 18, que está escrito assim: o orgulho precede então a destruição. Toda e qualquer prática do orgulho precede a queda. E que princípio você pode retirar para a própria vida cristã? Você vê essa história de Assuero que nos lembra então de uma arrogância, de um abuso, que pode levar as pessoas à ruína. Pessoas arrogantes caem, pessoas orgulhosas, infelizmente, enfrentam essa situação. E é interessante que isso leva ao caminho da tirania. Então, nós vemos isso aqui dentro desse contexto histórico. O autoritarismo leva as pessoas à ruína. Você tem também exemplos atuais, de 2011, citado então de uma forma muito clara na nossa própria história, sobre o ditador líbio Muammar Gaddafi, que então perseguia os seus súditos ao ponto de ter um fim trágico em uma conspiração contra a sua própria vida. Sabe que princípio você pode retirar aqui? Lucas capítulo 14, versículo 11. Leia esse texto junto com os seus alunos. Todo aquele que se exalta será então humilhado, e todo aquele que se humilha será então exaltado.
prático para a vida cristã. Como é que você pode trabalhar? Esse exemplo contemporâneo demonstra então a necessidade de agirmos com mansidão, como pessoas cristãs. Reforça então esse conhecimento verdadeiro de entender que toda autoridade que é dada para qualquer governante é dada pela direção de Deus. Esse autoritarismo traz então problemas terríveis para uma nação. É exemplo do autoritarismo que está sendo demonstrado na própria Venezuela no nosso tempo. Isso é interessante para poder ser refletido em sala de aula. Por isso que é importante destacarmos nessa ministração o valor da mansidão. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, primeiro, que a resposta branda desvia o furor. Olha a ação de Esté, ela está agindo em sabedoria. A mansidão, ela desfaz o autoritarismo. Essa mulher é sábia e está entrando por esse caminho. Olha que princípio bíblico você tem aqui. Se você vai para Mateus capítulo 5, versículo 1, que vai te ajudar também, descreve que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Desfaz então o próprio autoritarismo sendo presente nessa passagem. A aplicação prática que você pode retirar é que a mansidão, ela é uma virtude que deve ser cultivada em nossas vidas como pessoas cristãs diante de qualquer desafio que a gente pode enfrentar. E para nossa defesa, mesmo quando nós somos atacados injustamente, a Bíblia nos assegura que Deus é aquele que nos ajuda de qualquer acusação. Deus defendeu Moisés das acusações de Miriam e Arão. Números capítulo 12, versículos 3 ao 10 confirma isso. Ele é o defensor do seu povo. Êxodo 23, 22 vai confirmar isso. Deus trabalha em favor do seu povo e continua trabalhando também em teu favor. Olha que princípio bíblico legal. Salmo 5, versículo 11 diz que alegram-se todos aqueles que confiam em ti, Senhor. Exultem eternamente diante da sua presença. A Bíblia também traz essa aplicação exatamente para a gente entender que confiar em Deus gera então um benefício para a nossa alma. E aí, você acha que é importante também confiar em Deus em tempos de perseguição, quando você enfrenta uma luta, uma situação difícil, entendendo que o Senhor trabalha em teu favor? Eu queria saber a tua opinião. Comenta aqui nesse vídeo também, deixa o like, tá? Vamos caminhar então para o nosso segundo ponto. Lembrando, se você desejar o esboço dessa aula e o nosso material, está disponível para quem é assinante do Facilita EBD. Dá uma analisada no link ou no nosso site sobre a nossa proposta. O segundo ponto trabalha então sobre Mardoqueu, que convence então Esther. Neste segundo ponto, nós vamos então observar uma passagem bíblica muito interessante, que se localiza então em Salmo 5, versículo 11, onde destaca que o Senhor nos livra de qualquer infortúnio. O Senhor nos dá o livramento, assim também como deu para Esther, deu para Mardoqueu, para o povo judeu. E é claro que o primeiro subtópico vai abordar sobre o tema confiando na providência divina. Vamos lá para entender isso junto com você. Neste subtópico, a nossa abordagem bíblica, então, para entender o pedido de Esther a Mardoqueu sobre a importância de confiar na providência divina. Esther, então, age em oração. Ela coloca agora a sua vida em busca ao Senhor. Ela clama. Tem algumas passagens que você pode observar, que está então em Esther capítulo 4, versículo 13 ao 14, você precisa analisar. Você pode ler também Salmos 121, versículos 1 e 2, muito legal ler esse texto. Jeremias 17, 5 também, junto com os teus alunos, já para aplicar nessa ministração. Faça isso, viu? Aqui também você vai ver que Esther reconhece a sua impossibilidade diante da lei, como já citei para você no subtópico passado. Ela apresentou então a sua dificuldade, mas ela pediu a Mardoqueu e ao povo judeu para interceder. Ela contou com a corrente de apoio, tá? Ela contou com a corrente então de oração, para que o Senhor então pudesse agir de forma extraordinária diante da sua atitude. Olha, ela pede para interceder, ela reconhece quem ela é, ela teme a lei, mas ela age em oração. Você também precisa aprender esse princípio. Sabe que versículo eu já tenho como dica para você, que você pode ler? Salmo 56, versículo 3, que diz o seguinte: quanto eu temer, que diz o seguinte: quando eu temer, irei confiar em ti.
Olha que verdade bíblica que você tem aqui. Nos momentos de grandes desafios, onde nós encontramos então todas as barreiras diante de nós, precisamos então confiar em Deus. E aí, você acha que precisa confiar em Deus diante dos desafios da vida? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião também, tá? É muito legal a tua participação conosco nessa aula. É claro também que nós encontramos aqui diversos princípios para a vida cristã. Aqui você percebe também o conselho do próprio Mardoqueu e a confiança que ele demonstra. Mardoqueu, ele demonstra então a sua atitude, orienta Esther a confiar na providência divina, entendendo que ela também seria atingida no extermínio dos judeus. Então Esther pede para interceder. Olha que texto interessante que você observa aqui. Você tem então Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia na carne, que confia no homem. Esther, ela também seria atingida mesmo vivendo no palácio. Então ela entra em ação, Mardoqueu lembra ela sobre isso. Você percebe aqui outro princípio para a vida cristã, que é confiar em pessoas. Você percebe aqui outro princípio para a vida cristã, que ao invés de confiar em pessoas, nós precisamos confiar em Deus diante dos desafios da vida. O Senhor é aquele que providencia o livramento para a nossa condição necessária de sobrevivência. Vem comigo na palavra que você vai perceber a confiança na providência divina nesse texto. A expressão de Mardoqueu em demonstrar que o socorro e o livramento viria da parte do Senhor. Se Esther não agisse, ele demonstra então essa confiança que ele tem em Deus. Ele sabia que o Senhor enviaria o livramento. É claro que Esther é um instrumento, mas se ela rejeitasse, o Senhor então abriria a porta. É assim que o Cristo deve entender. O Senhor é aquele que abre a porta. Olha que princípio bíblico. Leia Salmo 121, versículos 1 e 2. Vale a pena você observar que aqui nós entendemos que o nosso socorro vem da parte de Deus. Para aplicar, nós devemos confiar então plenamente na providência divina. Você precisa confiar em Deus em momentos difíceis, o teu aluno também. Fale sobre isso, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja em nome de Jesus. E é claro que isso vai te ajudar a crescer em Cristo. Aqui também eu quero lembrar você sobre o perigo da idolatria. A idolatria, ela se manifesta, claro, a adoração a ídolos, mas ela também vai se manifestar a adoração a posições, ou supervalorização a posições. Esther estava em uma posição muito elevada no reino. Se ela adorasse aquela posição, ela perderia então o foco do ministério que Deus colocou no seu coração, e isso se tornaria então idolatria. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não devemos ter nenhum Deus no nosso coração além do Senhor. Nenhum ídolo, nenhuma posição, nenhum status além do Senhor. Olha que verdade prática que você vai ter aqui, que nós devemos então colocar nossa confiança em Deus e não em coisas, não em posições dessa vida. Esther nos dá esse ensinamento a partir da palavra. Glória a Deus por isso. E é por isso que a história de Esther é muito legal. Eu estou gostando dessa lição. Você também, tá? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Envie essa aula para alguém, tá bom? Vamos então para o nosso segundo subtópico, que vai destacar sobre primeiro Deus, depois o homem. Neste segundo subtópico, nós vamos aprender sobre a ação de Esther. A sua ação de utilizar ferramentas espirituais para práticas espirituais, nessa decisão que ela deveria tomar. Ela utiliza a oração e a prática do jejum. Nesse mundo secularista e hedonista que nós estamos vivendo, que é guiado pelo materialismo, nós também precisamos utilizar essas práticas espirituais. A oração e o jejum também funcionam, desde que essas práticas são realizadas de forma coerente, sadia e relevante para a nossa caminhada cristã. Ela utilizou essas práticas para um grande desafio e nós também precisamos crescer aprendendo sobre isso. Dá uma olhada em uma passagem bíblica que nos alerta a nos afastarmos da nossa autossuficiência e a dependermos de Deus como Esther dependeu. Isso está em Esther, capítulo 4, versículo 16, Tiago, capítulo 4, 13 a 16 também, e Lucas 18, versículo 8. Vale a pena você ler esses versículos também. E aqui você pode aplicar isso em sala de aula. A decisão de Esther demonstra então que ela reconheceu a gravidade do problema. Ela reconheceu que precisava então agir para salvar o seu povo, salvar a sua vida,
salvar os seus compatriotas. Ela decidiu entrar em oração e fez uma corrente de oração com as suas moças, fez uma corrente de oração com o povo judeu, com Mardoqueu também. Gente, quando nós estamos em oração como igreja, como povo de Deus, algo sobrenatural acontece. Sabe que princípio bíblico você tem aqui? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Aquele que confia no Senhor de todo o teu coração entende de uma forma extraordinária que Deus pode agir. Princípio prático para a vida cristã. Em momentos de grande decisão da sua vida, da vida do seu aluno, por exemplo, vai entrar em um casamento, vai fazer uma proposta para alguém, vai entrar em um grande financiamento, vai tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida, busque a Deus em oração. Fala sobre isso, deixando Deus te usar na IBD da sua igreja. E se essa aula está falando com você, teu comentário é importante, deixa ele aqui. Esse texto nos alerta a entendermos então a necessidade de termos um equilíbrio espiritual. Você, como servo e serva de Deus, precisa também ter um equilíbrio espiritual em qualquer situação, antes de tomar a decisão sobre qualquer coisa da sua vida. Você vai perceber que antes de procurar o rei para poder defender os judeus, o próprio Mardoqueu toma essa atitude, a própria Esther também toma essa atitude de procurar, em primeiro lugar, o Senhor de todo o universo, o Senhor criador de todas as coisas. Ela busca o Senhor, demonstrando então algo sobrenatural de uma forma espiritual, crendo na providência divina. Olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ela entendia o propósito de Deus. Outro detalhe que você vai perceber aqui também é que nós devemos aprender a discernir o tempo do propósito de Deus nas nossas vidas. Esther entendeu o porquê que ela estava naquela posição, o porquê que ela chegou naquele lugar e o porquê que ela deveria agir. E por isso ela depende de Deus. Glória a Deus por isso. O mundo que a gente vive é guiado então pelo materialismo e o secularismo. Esse mundo materialista também é guiado pelo hedonismo. Essa visão material de a matéria, ou seja, das finanças, dos recursos, dos bens estarem em primeiro lugar, é uma visão do nosso mundo. Essa visão da busca pelo prazer hedomista é uma visão do nosso tempo. Essa visão, então, secularista, que desqualifica qualquer tipo de espiritualidade ou religiosidade de uma pessoa, é uma visão do nosso tempo. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos perceber exatamente que nós, como pessoas cristãs, precisamos depender de Deus mesmo nesse mundo mal. Sabe que princípio você pode retirar aqui já nesse subtópico? Está em Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14. Leia esse texto. Você pode perceber também que essa autoconfiança em si mesmo, ela é exagerada, pode trazer prejuízos, mas confiar e depender de Deus pode trazer vitórias extraordinárias. E aí, você acredita que confiar em Deus e depender da presença de Deus pode trazer vitórias? Eu queria saber a tua opinião, comenta aqui, tá bom? Vamos então entendendo isso junto com você. Aqui você vê também o poder do clamor. Gente, a oração é algo extraordinário. Nós precisamos nos apegar à oração. Você percebe que essa prática do jejum e da oração sendo realizadas então por Mardoqueu, por Esther, nessa ação, demonstra a importância de nós clamarmos ao Senhor em tempos difíceis. Olha que versículo que você pode já tirar aqui. Jeremias 33:3. Volta então à cena, demonstrando que se nós clamarmos, ele responde. Temos então esse valor do clamor e da oração para a nossa prática espiritual diante dos desafios. E aí, você tem orado, buscado ao Senhor diante das lutas que você tem enfrentado? Eu espero que sim. Aproveita e ora por mim também. Vamos caminhar para o terceiro subtópico avançando com você. E é claro que o Senhor vai te abençoar de uma forma extraordinária. Nesse terceiro subtópico, nós vamos aprender a confiar em Deus e a não tentá-lo. Este subtópico, então, traz esse objetivo, de acordo com o próprio pastor Silas Queiroz. Qual a abordagem desse subtópico? É observar a confiança que Esther tem de buscar a direção de Deus, mas ela não coloca Deus de uma forma aqui muito equivocada. Ela sabe da autoridade do Senhor, ela não tenta Deus.
e ela não age para manipular a ação de Deus. Existem pessoas hoje que trabalham uma teologia totalmente que busca manipular a presença de Deus. De que maneira? Diz que vai colocar Deus no canto da parede, vai fazer determinada campanha de oração, vai entrar em jejum para um propósito e que Deus tem que responder. Não é assim que funciona. Esther nos ensina a depender de Deus. Ela ora, sabendo que o Senhor poderia responder o sim ou não. Nós também precisamos entender exatamente que se Deus quiser realizar algo, ele faz. Se ele não quiser, ele também não vai fazer. Esses são os exemplos bíblicos que nós encontramos em toda a Bíblia. Você tem o texto de Esther, capítulo 4, versículo 16, ela depende de Deus. Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7, Jesus ele não tentou o Senhor. Você vai perceber Daniel 3, 16 ao 18, os 3 jovens da fornalha disseram, olha, se quiser nos lançar, pode lançar, se Deus quiser livrar, ele livra, se não, ele também não livra. Jó capítulo 2, versículos 9 ao 10. Todas essas passagens demonstram aqui que nós não podemos tentar ao Senhor. Essa teologia de busca por retribuição, por atividades espirituais que nós fazemos, faz parte de uma cosmovisão da teologia da prosperidade. Nós não acreditamos assim. Se Deus quiser trabalhar, ele faz. Glória a Deus por isso. Se ele quiser não fazer, ele também não faz. Esther confiava plenamente em Deus, mas ela não utilizou essa confiança de forma irresponsável. Mas ela teve uma visão extraordinária de buscar a intervenção de Deus. Esther estava ciente do resultado das suas ações, estava ciente dos riscos, estava ciente também da dependência de Deus. Esther capítulo 4, versículo 16. Tem um versículo que você pode ler aqui, que está em Mateus capítulo 4, versículo 7, que nós não devemos tentar ao Senhor, como já citei para você. Sabe que princípio você pode retirar aqui? É que essa confiança em Deus nos demonstra então que o Senhor, ele pode agir em nosso favor pelo seu querer, por sua vontade, e isso nos alegra, mas o Senhor também pode dizer um não ao nosso clamor, às nossas orações. Então, para pensar sobre isso e conversar junto com os teus alunos. E aí, você acha que Deus também pode dizer não quando você está clamando, pedindo a Ele uma resposta? Lembra também que a resposta dele pode ser sim, não ou espere. Aleluia! Aguarde, porque o Senhor pode trabalhar de uma forma extraordinária, te promovendo então um grande livramento. Esther se colocou à disposição para um sacrifício. Ela sabia que ela poderia estar desobedecendo às leis persas, poderia ser levada à morte. E ela se coloca à disposição de uma forma extraordinária, temendo ao Senhor. Ao exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, anos antes que se colocam à disposição de permanecerem de pé, são lançados na fornalha, mas na fornalha Deus livra aqueles homens. Deus também estava livrando Esther diante do rei. Aleluia! Tem uma passagem que você pode ler, Daniel capítulo 3, 16 e 18, vai confirmar isso que eu estou dizendo para você. Princípio bíblico que você pode estar abordando em sala de aula de uma forma muito prática é que a nossa verdadeira fé é uma fé confiável no Senhor. Não é uma fé que vai agora depender somente da resposta do sim de Deus, mas entender que até o não de Deus nos ajuda a crescer e entender que tudo é feito para a glória do seu nome. Glória a Deus por isso. Precisamos entender sobre a soberania de Deus e o perigo de tentá-lo. Quando agimos nessa prática de tentar a Deus, estamos agindo de forma equivocada. As nossas ações espirituais não obrigam Deus a nos responder. Eu preciso falar isso de forma muito prática para você. A sua atitude de jejum e oração não obriga Deus a responder você. Não obriga Deus a te dar vitórias. Deus responde por causa da sua graça. Deus responde por causa da sua bondade. Deus te concede vitória por causa do seu desejo pessoal. Dá uma olhada para Jó, capítulo 2, versículo 10. Nós devemos receber o bem de Deus e o mal também, ou até mesmo o não de Deus. Guarda isso. Que princípio que você tem aqui? Quando nós observamos essa questão da própria tentação, esses desafios da vida, aprendemos então a servir a Deus de todo o coração nos momentos difíceis.
vamos caminhando. Eu espero que você esteja gostando dessa aula, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. O plano de Esther, que entra então na presença do rei e propõe agora um banquete. Neste terceiro ponto, a nossa abordagem bíblica para entender o plano de Esther, a proposta de um banquete. Tem uma passagem que você pode ler, Esther capítulo 4, versículo 13. Leia essa passagem junto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico que destaca sobre a prudência e a preparação e ação de Esther sendo demonstrada nesta lição. Lembra que o objetivo desse subtópico é exatamente apresentar a proposta do autor da lição, que é o pastor Silas Queiroz. E como objetivo, nós vamos perceber que Esther enfrenta uma situação difícil, mas ela tem uma estratégia. Nós também precisamos ter uma estratégia de Deus. E aqui nós aprendemos que para tomar as nossas decisões que vão impactar o nosso futuro, precisamos consultar ao Senhor e também ter uma estratégia com sabedoria, para ter um plano de ação para essa ação. Observe então Esther capítulo 5, versículo 1, Provérbios capítulo 19, versículo 2, 1 Samuel 25, versículos 18 ao 35. Leia também o texto de Provérbios 14, 1, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar, hein? Esther capítulo 5, versículo 1, ela tem coragem de entrar na presença do rei, correndo risco de vida. Mas ela entra com sabedoria, com humildade, se curvando diante do rei e ao mesmo tempo com uma estratégia de convidar o rei para um grande banquete. Olha que sabedoria que essa mulher tem. Olha que interessante, você pode ler Provérbios capítulo 19, versículo 2, que é bom entender e refletir sobre as nossas ações, porque aquele que se precipita comete pecado. Que princípio que você pode perceber aqui? Que antes de tomarmos decisões difíceis, devemos ter um plano estratégico por causa desse impacto que vai causar na nossa vida depois da decisão tomada. A lição também demonstra que a sabedoria de Esther é comparada à sabedoria de Abigail. Abigail, por exemplo, enfrentou um grande extermínio, um grande massacre, conforme 1 Samuel 25, versículos 18 ao 35, lá nos dias de Davi. E agora você vai encontrar Esther enfrentando um grande extermínio, um grande massacre também, com sabedoria. Provérbios 14, primeiro, vale a pena ser lido em sala de aula. Dica prática que você pode perceber é que a sabedoria para as nossas ações podem abrir portas, podem nos abençoar, podem quebrar barreiras também. Aqui também precisamos aprender a tomar cuidado com decisões impulsivas. A lição abre a porta para esse leque. Agir de forma impulsiva vai te trazer prejuízos, mas Esther nos ensina a agir com sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Para aplicar, nós devemos então tomar decisões importantes de maneira adequada, com a preparação adequada. É esse princípio que a própria lição nos traz, nos ajudando. E aí, o que você está achando dessa aula? Sobre a sabedoria de Esther, sobre a sua ação? Comenta aqui. Vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que destaca agora sobre o seguinte argumento: estendendo o cedro. Neste subtópico, nós vamos analisar então a coragem de Esther para se apresentar diante do rei. Isso aqui demonstra uma confiança extraordinária na presença de Deus e a intervenção divina. Aqui você vê a ação da intervenção divina, porque Esther não morre. Você tem também Esther capítulo 5, versículo 2 e 3, e Marcos 6, capítulo 21 ao 23, você pode linkar esses versículos aí em sala de aula. A coragem de Esther, então, nos ensina a entender exatamente essa proposta do próprio autor da lição, que é o pastor Silas Queiroz. Mesmo sabendo dos riscos, Esther, então, decide estar se apresentando perante o rei Assuero, no seu palácio real, na sala de tomada de decisões, onde estavam ali os seus maiorais, os seus servos. Além do que, encontravam-se ali diversos comandantes do seu império. Ela entra naquele lugar com sabedoria, dependendo de Deus, e se aproxima do rei com medo, porém o cedro é estendido. Esther capítulo 5, versículo 2. Ela acha graça aos olhos do rei. Aqui você encontra a ação de Deus.
Você percebe também outro texto que vai encaixar, que é o Salmo 27 primeiro, que nós devemos confiar no Senhor e não ter medo. Temos princípios bíblicos aqui, entendendo que quando nós enfrentamos a situação difícil, como Esther estava enfrentando um grande desafio, ela dependeu de Deus, você também. Glória a Deus por isso. Aqui você vai perceber a importância de reconhecer os protocolos da época. Esther reconhece os protocolos legais, ela respeita a autoridade do rei. Capítulo 5, versículo 2 de Esther vai confirmar isso. Ela também se sujeita a essa autoridade. Romanos capítulo 3, versículo 1. E aqui você percebe que quando nós estamos diante de desafios espirituais, devemos então depender da presença de Deus. E é isso que ela está enfrentando nesse momento e Deus está agindo em seu favor. Mas o que eu acho legal é a disposição também de Assuero. Ele estende o cedro, capítulo 5, versículo 3. Ele se achou agora de forma muito pessoal, recebendo Esther com uma forma de carinho. Capítulo 5, versículo 6 de Esther vai confirmar isso. Marcos, capítulo 6, 21 e 23 demonstra então a graça de Deus sobre aqueles que buscam a presença do Senhor. E a porta foi aberta, ao ponto dele lhe oferecer qualquer coisa que ela pedisse ou desejasse, diante então dos seus generais. Percebemos aqui exatamente Provérbios capítulo 3, versículo 5, que demonstra que o Senhor é aquele que age em nosso coração, é aquele que trabalha através de nós. E para aplicar na vida prática, nós vamos entender que essas questões que movem os corações dos homens é a ação do próprio Deus agindo em nosso favor. Que coisa legal que nós temos aqui. Para fechar, o último subtópico destaca agora o seguinte argumento: em sintonia com Deus. De andar em sintonia com Deus, você também precisa andar em sintonia com Deus. Esther 5, versículo 4 ao 8, vale a pena você ler esse texto, de andar em sintonia com Deus, para aplicar isso junto com os teus alunos. As circunstâncias do livro de Esther revelam então essa necessidade de andarmos em sintonia com o Senhor, em oração, buscando o Senhor, a direção de Deus, para poder então ter um grande livramento da parte de Deus. Deus estava trabalhando, papai estava trabalhando. 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso aqui demonstra essa sintonia com Deus. Para aplicar, você vai perceber também que antes de tomar decisões importantes, devemos buscar a Deus como a própria Esther fez, junto com Mardoqueu. Observa que quem está entrando em ação agora é ela. E isso aqui é extraordinário dentro do texto. Aprendemos também sobre a cautela de Esther. Nesse texto, nós vamos aprender que ela teve uma cautela mediante a sua petição. Ela já poderia expor Amã aqui, quando o rei, então, lhe ofereceu até o reino. Mas ela agiu com cautela, preparou primeiro um banquete. Esther capítulo 5, versículo 8. Essa mulher tinha uma estratégia, ela é sábia, ela age de forma prudente. Leia Provérbios 22, 3, que vai confirmar isso junto com você. E sabe o que você pode aplicar? É que a cautela é uma virtude que deve ser cultivada também na sua vida, na minha vida, como pessoas cristãs. Glória a Deus. E a providência divina, essa ação de Deus no texto é demonstrada aqui. Esther capítulo 6 vai revelar exatamente qual é a sua ação, qual é o seu desejo, que nós vamos estudar na aula que vem. Mas como princípio você tem Provérbios 20, 24, você pode ler esse texto e você vai compreender que nós devemos confiar em Deus diante de qualquer circunstância da nossa vida. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. E para concluir, se essa aula contribuiu contigo, deixa teu comentário aí. Você vai perceber que confiar em Deus e depender dele nos traz então experiências extraordinárias. Você já viveu uma experiência com Deus, que Deus te deu livramento, que Deus abriu a porta? Se você puder compartilhar, comenta aqui. As pessoas vão ficar interessadas em conhecer a tua história também. Muito obrigado pelo teu carinho de sempre estar aqui conosco, assistindo às nossas aulas. Me segue também no Instagram, @JandersonNascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora, no nosso momento de oração, eu quero interceder por você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela direção dessa aula, por essa ministração. Usa, Senhor, o teu servo, tua serva que vai ministrar essa lição na EBD,
Capacita ele com sabedoria, dê sabedoria debaixo da tua graça, como o Senhor deu para Esther, diante das portas abertas ou dos desafios. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero te apresentar alguns textos. O primeiro texto que eu quero indicar é de um amigo, pastor Mauro Lima, que escreveu esse texto, Manual da Escola Dominical na Pós-Verdade. Um texto sensacional que pode te ajudar a crescer em Jesus. Você encontra ele aí no Mercado Livre, no Amazon. Inclusive, eu escrevi o prefácio desse livro. Muito bom, um texto que vai edificar a sua vida em Cristo. Indico para você também o texto do Silas Queiroz. Esse texto é da editora CPAD, livro de apoio da lição, você encontra no site da CPAD. Vale muito a pena você buscar esse material. Indico para você Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos para te ajudar a entender essa lição de hoje. Israel no Exílio vai te ajudar muito a compreender sobre todo esse contexto que estamos trabalhando junto com vocês. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima lição, lição 11, onde nós vamos trabalhar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. É semana que vem que Amã vai cair. E eu espero muito que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.